E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade aí às funções inorgânicas, falando um pouquinho agora das bases, né? Então, nós iniciamos o assunto sobre funções inorgânicas com os ácidos, e agora a gente vai falar um pouquinho das bases, tá? O que são as bases e qual é a definição de base segundo Arrhenius? Então, segundo Arrhenius, as bases são substâncias que em meio aquoso sofrem dissociação iônica, liberando como ânion somente OH-. Então, enquanto os ácidos são substâncias que liberam H+ como único cátion, parte positiva, né? As bases vão liberar como ânion OH-, né, em meio aquoso como única parte negativa. O fenômeno lá dos ácidos, da liberação de H+, a gente chama de ionização, porque são substâncias moleculares. As bases, como são substâncias iônicas, a gente chama de dissociação iônica. Então, ácido libera H+ como único cátion, base libera OH- como único ânion, certo? A única exceção é o hidróxido de amônio, tá? Que é uma base molecular, e aí esse processo a gente chama de ionização e não dissociação iônica, assim como os ácidos lá que são moleculares também. Então, substâncias moleculares, ionização, substâncias iônicas, dissociação iônica. Porque a substância iônica, ela já tem os íons, né? E o que acontece? Quando eu coloco esses íons em meio aquoso, em água, eles só ocorre a separação, então dissociação de íons iônicos. A substância molecular não contém íons, né? Esses íons podem aparecer quando coloca-se em meio aquoso. Se isso ocorrer, a gente chama de ionização, que é o surgimento de íons, tá? Se eu libero uma parte negativa, consequentemente, eu vou ter uma parte positiva também na mesma proporção. Então, aqui eu tenho uma reação genérica, tá? De dissociação iônica de bases. Então, sempre vai ter que ter o OH- ligado geralmente a um metal, né? Com exceção aqui do hidróxido de amônio, tá? Mas é um metal ligado a OH-. A quantidade de OH- presentes na base vai depender do número de oxidação desse metal. Então, por exemplo, eu sei que o metal da família 1A, lá, lítio, sódio, né? Ele tem NOx mais 1, número de oxidação mais 1. Então, ele sempre vai ter só uma hidroxila ligada a esse metal. Da família 2A, que é a segunda coluna da tabela periódica, ou grupo 2, né? Eu vou ter NOx mais 2. Então, eu tenho cálcio, berílio, magnésio, né? Então, se eu tenho esses metais aqui, então o número de hidroxilas vai ser 2. E assim por diante. Então, a base mais a água vai liberar um cátion, que vai ser o meu metal aqui, né? Geralmente, com exceção aqui do hidróxido de amônio, e o OH-. Quantos OH- a base vai liberar? A quantidade que ela tiver. Então, se ela tiver 1, ela libera um OH-. Então, esse X aqui, né, vai ser 1. Se ela tiver 2, 2 OH-. 3, 3 OH-. E aí, em consequência disso, se eu tiro o OH, né, o meu metal aqui, ele vai ficar positivo. Quanto positivo? Depende da quantidade de OH- liberado. Então, se eu liberar um OH-, aqui gera uma carga mais 1. Se eu liberar 2, mais 2. Se eu liberar 3, mais 3 e assim por diante. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, NaOH. O sódio está na família 1A lá, tem o NOx mais 1, tem só uma hidroxila ligada, né? Então, se eu tenho um OH, quantos OH- ela libera? 1. E aí, consequentemente, qual é a carga do sódio? Mais 1. Então, Na mais 1 OH-. Aqui, quantos OHs ele tem? 2. Então, ele vai liberar 2 OH-. E aí, a carga do cálcio vai ficar quanto? Mais 2. Então, se eu libero 2 OH-, aqui vai ficar mais 2, tá? Então, quantos OH- liberarem aqui, né, vai ser proporcional à carga positiva do meu cátion. Lembrando, ó, positivo primeiro, negativo depois. Lembra que o hidrogênio lá no ácido, né, ele vem aqui no começo, que ele libera H+, né, e aí o resto ficava negativo. Aqui é o contrário, ó, como é OH- ele vem depois, a parte positiva vem primeiro, tá? Então, essa daqui são exemplos de reações de dissociação iônica de bases.
E como é que eu dou nome a essas bases? Tudo depende do número de oxidação. Então, a base ela vai ser composta por uma hidroxila, um OH, ligado a um metal, né? E esse metal ele pode ter um número de oxidação fixo ou pode variar. Então, por exemplo, todos os metais lá presentes na família 1A, então as bases formadas pelos metais da família 1A, elas têm NOx fixo mais 1, dá 2A mais 2, dá 3A, que é o alumínio, mais 3. No meio da tabela periódica tem vários outros metais. Tem alguns que têm NOx fixo, como a prata, que sempre vai ser mais 1, mas tem outros que pode variar o número de oxidação. Por exemplo, o ferro, ele pode ser mais 2 ou mais 3. O cobre, ele pode ser mais 1 ou mais 2. Então, se o número de oxidação desses metais forem fixos, como é que eu dou o nome dessa base? É só eu falar hidróxido, né, que é o OH aqui, hidróxido, D, e o nome do cátion, que é o nome do metal, sódio. Então, se eu olhar lá na tabela periódica, o Na é o sódio, esse aqui é o hidróxido de sódio. E esse daqui, hidróxido de cálcio. E esse aqui, hidróxido de alumínio, tá? Então, o número de oxidação fixo não varia. O alumínio sempre vai ser mais 3, o cálcio sempre mais 2, o sódio sempre mais 1. Então, é só eu falar hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. E se variar o número do NOx? Bom, tia Dani, e se variar o NOx? Como é que eu faço? A nomenclatura é a mesma, então é hidróxido de e o nome do metal. Só que aqui eu vou adicionar o número do NOx no final do nome, né? Então, o ferro, ele é hidróxido de ferro, mas ele é sempre hidróxido de ferro? Não, ele pode ter o ferro mais 2 ou o ferro mais 3. Aí eu tenho que indicar qual é essa base. Se eu estou falando do hidróxido de ferro com NOx mais 2, né, duas hidroxilas aqui, então eu tenho que colocar 2 em algarismos romanos no final. Se eu estiver falando do hidróxido de ferro com o ferro mais 3, então eu tenho que colocar o 3 em algarismos romanos no final, tá? Então, hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Antigamente, utilizava-se também essa nomenclatura seguindo a linha dos ácidos lá, né? Então, lembra que os ácidos principais tinham o sufixo ico, e aí, se o ácido fosse derivado do ácido principal com um oxigênio a menos, a gente trocava o ico pelo oso, né? Então, aqui, o nome do metal mais ico, que é o férrico, é referente ao NOx maior. O nome do metal com o NOx menor, né? A gente coloca o sufixo oso. Essa nomenclatura não é mais utilizada, mas se vocês virem por aí, vocês já sabem a que se refere, certo? E assim como os ácidos, né, as bases também podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas. Então, os ácidos eram classificados de acordo com o número de H+ liberados, né? Então, 1H+ monoácido, 2H+ diácido e assim por diante. As bases são classificadas de acordo com o número de hidroxilas, ou H- liberados. Então, 1OH- monobase, como hidróxido de sódio, 2OH- de base, como hidróxido de magnésio, 3OH- tribase, como hidróxido de alumínio, 4OH- tetrabases, como hidróxido de chumbo, tá? E também são classificadas de acordo com a solubilidade em água. Os metais alcalinos, que são da família 1A, lá da primeira coluna da tabela periódica, todas as bases formadas por eles serão solúveis. Da família 2A, que é o metal alcalino terroso, elas são pouco solúveis. E o berílio e o magnésio, que está na 2A, são insolúveis. E outros metais são praticamente insolúveis. O hidróxido de amônio, ela é aquela base molecular, né, aquela exceção, ela é sempre solúvel. Por quê? Porque ela não existe se não tiver em água, né? Porque como eu formo essa base? Quando eu borbulho o gás amônia em água. E aí eu formo uma base dissociada aqui, que é o hidróxido de amônio, ok? Então, ela só existe em água, então ela sempre vai ser solúvel necessariamente, tá? Então, aqui eu coloquei a tabelinha periódica para vocês visualizarem. Então, aqui desse azul aqui, né? Para cá são os metais que podem formar as minhas bases. Então, a primeira coluna aqui, ó, que é a família 1A, né? Chamada antigamente como família 1A, que tem NOx mais 1, né? Então, tem um OH, uma hidroxila ligada ao metal só, são as bases solúveis, tá? A família 2A, que tem duas hidroxilas, certo? Elas vão
ser pouco solúveis aqui, né? O cálcio, estrôncio e bário, pouco solúveis. Berilo e magnésio considerado praticamente insolúvel, tá? Assim como o restante das bases formadas por outros metais também insolúveis. Então, por exemplo, hidróxido de alumínio insolúvel, hidróxido de chumbo insolúvel, hidróxido de ferro insolúvel e assim por diante, tá? Então, solúvel, cálcio, estrôncio e bário pouco solúvel, o restante insolúvel. E a solubilidade, ela está ligada diretamente à força da base. Então, quanto mais solúvel ela for, mais forte ela será, né? Maior capacidade de liberar esse OH- aí. Então, bases formadas pela família 1A, solúveis e fortes, cálcio, estrôncio, bário, pouco solúvel, forte, e o restante, que é insolúvel, vai ser fraca. E foi exatamente o que eu coloquei aqui, né? Quanto maior a solubilidade de uma base, maior o grau de dissociação e, consequentemente, maior a força. Então, lembra lá que grau de ionização do ácido media a capacidade dele de liberar o H+. E o grau de dissociação da base vai determinar a capacidade de liberação de OH-. Então, quanto maior a dissociação, a capacidade de liberar esse OH-, mais forte vai ser a base. E isso está ligado à solubilidade. Então, base solúvel ou pouco solúvel, base forte. Então, família 1A lá, mais cálcio, estrôncio e bário. E o restante vai ser base fraca, tá? Então, outras bases fracas. Bom, gente, então agora eu acho que vocês estão aptos a fazerem o questionário do Google Classroom. Lembrando que só tem uma oportunidade de responder. Então, assistam com carinho essa aula, tá? Entendendo como é que funciona uma reação de dissociação da base, como eu classifico ela com relação ao número de hidroxilas, força e solubilidade, como que ocorre a formação da base de acordo com o número de oxidação desse metal. Então, façam essas anotações e aí depois vocês podem responder ao questionário lá do Google Classroom, tá? Bons estudos e qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp. Beijos!